Então, começando a falar pelo final, pelo que você chega à conclusão depois de um tempo enorme trabalhando arte, trabalhando com arte e vivenciando a arte e lutando pela arte, qual o espaço que a arte tem, sobretudo quando é complicado porque você escolheu essa carreira, você escolheu esse caminho, então você tem que ser consequente com ele. E aí você percebe, quando você estuda a vida de Leonardo, que você lê a vida de Michelangelo, que você lê a vida de outros artistas, os impressionistas, ou você pega a vida de cada um em particular, os dramas que eles viveram. O prazer da arte é só quem é artista sabe. Quem não é artista pode até, na verdade, compactuar. Então, acho que é isso. O artista é essa coisa que ele não sabe por quê. Mas ele tem uma obrigação, tem alguma coisa que chama, tem alguma coisa que incomoda, e fala, eu tenho que fazer isso. Uma coisa, um aspecto dessa vida de artista que é a conclusão, depois de tantos anos vivendo isso, é todo o contexto que você enfrenta e que a gente precisaria, de uma certa forma, juntar alguns artistas e começar algum tipo de trabalho para que a gente não fique refém desse cenário hoje, para essa coisa assim, que parece que a gente está relegado ao quinto plano, sexto plano. Primeira coisa que você nota é que num discurso de candidatos, quando eles vão discutir o futuro da sua cidade, as benesses que eles vão trazer para a gestão dele, nenhum deles, nenhum partido, nem de esquerda nem de direita, propõe cultura. Não é uma coisa que interessa, não é uma coisa que preocupa, é uma coisa... Tanto faz. Ninguém pergunta, parece que não interessa a ninguém. Então faz com que o homem hoje ele fique refém do quê? Ele é refém da televisão, então ele vê a arte através da televisão. A arte que a televisão tem é o quê? É a arte dramática, tem até novela, ele tem a televisão, a arte visual, que é a propaganda, mas se resume a isso. A televisão traz a arte para o nível do entretenimento, tanto é que hoje em dia muita gente faz essa confusão de que a arte é diversão, a arte é entretenimento. A gente até, fica até chato falar isso, mas as secretarias de culturas municipais, eu não sei aqui, por exemplo, aqui de Campinas é o caso, de outras eu não sei como é que acontece, elas acabam se tornando secretarias de eventos, às vezes culturais, às vezes não. Às vezes é puro lazer, às vezes tem alguma apresentação de um músico, mas geralmente o foco, 90% do que eles promovem, do que eles se ocupam, é de promover evento. Você não vê nenhum trabalho de formação de público, você não vê nenhum trabalho de desenvolvimento dos artistas em potencial que a cidade tem, tentar descobrir, canalizar o esforço para que ele cresça. Vamos lá, esse menino tem dom para violino, esse menino tem dom para piano, esse aqui desenha muito bem, esse aqui compõe. Então, ir já detectando na infância e trabalhando, tendo a abertura, tendo escola, tendo um interesse para que coisa. Você não vê nenhum movimento da prefeitura reunindo uma grande mostra e levar essa mostra para São Paulo, levar essa mostra para o Rio de Janeiro, para que isso divulgue os artistas, que façam uma espécie de intercâmbio entre esses artistas daqui e os de fora. Enfim, são uma série de coisas que a Secretaria poderia se ocupar no desenvolvimento da arte, e ela não se ocupa. O segundo aspecto que a gente sofre é a questão de material. O material de pintura para o brasileiro é muito caro e é ruim. Então, quando você faz o seu trabalho, que você desenvolve o seu trabalho, você vai confrontar o seu trabalho com o trabalho de um artista de fora, você já perde aí, porque o material dele é melhor. E, aliás, é mais barato para ele do que é para nós. E isso é tecnologia, porque, por incrível que pareça, e que todo mundo pense ao contrário, o Brasil é mais conhecido, eu que morei lá muito tempo fora, ele é mais conhecido lá por duas coisas, a sua música e o seu futebol. Duas coisas que não se aprende em escola, por incrível que pareça, e que rende muito mais divisa do que se pensa. O investimento da arte, ele não só traz benefícios para a pessoa que convive com a arte, como ele traz benefícios financeiros para o país. E eu não sei por que o Brasil não tem esse interesse, eu ignoro por que não se faz isso. Quando você escolhe, realmente, você fala assim, eu vou ser artista, você não sabe, realmente você não tem ideia, você segue um chamado
de uma parte do teu corpo, e aí você vai atrás disso, meio contra tudo e contra todos, porque todo mundo morre de medo, fica com pena. Os pais geralmente têm pena do filho que vira artista, que ele fala, vai sofrer, mais um sofredor. Você entra, mesmo nessa, é tão bom que você vai, você topa, eu, como é o caso, eu topei a minha, eu mudei de tudo, eu mudei de cidade, eu mudei de profissão, eu era engenheiro, resolvi ser artista, de artista eu fui para Paris, já fui viver isso intensamente, e lá eu passei por uma série de situações, mas ao mesmo tempo a dificuldade que eu vivia de estar numa terra nova, fazendo uma coisa nova, longe de todos, porque naquela época não tinha telefone, quer dizer, tinha telefone, mas para conseguir um telefone para ligar para o Brasil era caríssimo, a gente vivia de correio, mas o que superava tudo isso era estar em contato com aquilo que você escolheu para fazer. Na terça-feira, a terça-feira era gratuito, entrava lá e ia ver o quadro de Cézanne ao vivo. Aquele quadro, ver como ele pintou, como ele fez. Então, você está em contato com o teu mestre mais próximo, ele é mais próximo do que você ser refém de uma reprodução de fotografia. Óbvio que isso também não impede, eu poderia não ter ido para Paris, eu poderia ter ido no interior de Goiás, eu seria artista. Eu seria um artista diferente, eu faria outra coisa, eu teria outra expressão. Mas o artista, ele passa acima dessa condição ou técnica, ele desenvolve uma técnica. Se ele não sabe, ele desenvolve uma técnica. A única coisa que não cabe na arte, eu acho, é a desonestidade da arte. É quando aquela pessoa que você vê que ele é desonesto. Ele não se aplica, ele não sonha a arte que ele vai produzir, ele faz porque rende. Ele faz porque é da notoriedade, ele faz porque é o que se está fazendo. Isso é muito ruim, isso é péssimo. Eu acho que esse caminho a gente nunca tem que levar, nunca tem que entrar. Porque ele é uma rua sem saída, ele não te leva a lugar nenhum. Ele simplesmente, você pode ganhar dinheiro, você pode ficar rico, realmente você pode até ficar com uma certa notoriedade. Eu acho que, inclusive, se você está em busca de notoriedade, acho que o caminho é esse. É fazer o que está se fazendo, é fazer o que se faz, ficar refém disso. Até outro dia eu conversava até com a minha filha, a gente conversou sobre isso, a gente falava, o pior que pode acontecer para um artista é ele ficar famoso. Porque ele fica famoso muito cedo. Porque aí ele trava, aí ele bloqueia, aí ele fica refém daquilo, o que deu certo. Ele não vai ousar fazer outra coisa que não dê mais certo. É difícil, mas quando eu fui aprender a esquiar, uma época aconteceu, morando na Europa eu fui. Você só consegue esquiar bem, consegue realmente esquiar quando você perde o medo de se lançar no vazio. Que os seus dois esquis ficam para descida. E você fala, bom, agora eu vou. E você só vira artista quando você perde o medo do vazio. Quando você tem medo do vazio, você não fica artista, você fica voando para cá, voando para lá, pousando aqui, pousando ali. Quando você resolve mesmo, você abre mão de tudo, você tem que abrir mão de tudo, você tem que não querer mais. É um sacerdócio, é pior que um sacerdócio, eu acho. É uma coisa que você vive em função dela. A arte, para mim, é como se fosse uma coisa já que está fora de mim. É uma coisa com quem eu devo um monte de coisa, que é a razão de eu estar vivo hoje, a razão de eu estar fazendo isso. É um prazer tão grande sintetizar o que minha alma sente e jogar num coisa e passar essa sensação para outras pessoas. É uma coisa esquisita, é uma coisa muito boa. Porque se você sente que o teu negócio é esse, vai. Não fica na beirada. Prepare-se para viver uma boa rejeição. O artista é o cara mais rejeitado do mundo. Ele sofre, como de um texto que eu vi, ele sofre mais rejeição num ano do que uma pessoa normal, uma vida inteira. Vender quadro, viver de arte, isso é uma coisa que todo artista sonha. Você não tem aquela sensação de que você está trabalhando, você está brincando. Seria até mais que um privilégio, porque acho que poucas pessoas nesse mundo fazem o que amam e ainda por cima ganham dinheiro. Então, é como aquela história, você tem que escolher, ou faz o que ama ou ganha grana. Porque se você ganha grana, então você não faz o que ama, mas ganha grana. Ou você faz o que ama e não ganha. Então, eu acho que o artista tem que partir para a segunda opção. Se, por acaso, neste meio tempo, o que ele produz interessa a muita gente e venha a dar dinheiro, melhor para ele, eu acho que é. Mas ele não tem que pautar a sua vida para isso. Se ele pautar, dançou. Segunda coisa, porque esse mercado é muito ingrato. O mercado hoje, ele é muito
meio top 50, meio assim, é o cara que está na moda, é o cara que... Então é difícil você entrar nesse circuito da moda. Óbvio que você tendo um artista preferido do rei na época, no século XVII, XVIII, XIX, era maravilhoso, você tinha todas as encomendas, você ganhava super bem, e os que não tinham, azar, viviam de outra coisa. Hoje em dia a coisa está meio assim, porque você não tem mais o pintor do rei, você tem pintores do galerista X, do galerista Y, que te coloca em tal lugar. Então, de uma certa forma, é um jogo de empresário, um jogo de mercado, é uma coisa meio sórdida. O mais difícil você hoje, por exemplo, quando você atinge já um certo nível, que você já tem um trabalho mais maduro, que você já tem uma condição de disputar um mercado, eu digo isso porque há pouco tempo, até uns anos atrás, num encontro que eu tive, gerou uma certa polêmica quando eu falei isso, que eu disse que a arte é um produto, ela vai para um público, você cria para alguma coisa, você cria para alguém. Se você é um artista realista, você um acadêmico, você tem um público. Se você é um artista contemporâneo, você tem um outro público. Então, nesse sentido que eu falo, ele é um produto. Eu faço um produto para ser vendido para tal público. E outra, criou-se um mito, que eu não sei quem foi que criou esse mito, e eu ouço isso para todo lado, e eu ouço isso de gente até que é grave, que eu ouço quando falam isso, é a história do eu não entendo de arte. Um dia eu fui entrevistado e aí por um jornalista em Ribeirão Preto, e ele falou, você me desculpa, mas eu não entendo de arte. Eu falei, eu também não. Aí ele falou, como assim você não entende de arte? Você é um artista? Eu falei, então, exatamente, porque eu não entendo de arte, eu faço. E outra, a arte não se entende. Para mim, a arte não tem que entender, você tem que sentir. Sem dúvida, a sensação é uma coisa que você aprimora. Você pode ir aprimorando, você pode ter uma relação com o quadro de Picasso hoje e daqui a 5 anos ter outra relação com esse quadro, porque você cresceu, você evoluiu, você vivenciou outras coisas, então você percebeu, você se informou, então você foi atrás, então você pode, sem dúvida, crescer nas suas sensações. Sensações é um sentido que se cria e que se desenvolve. Mas quando você diz que você não entende, você parte do pressuposto que a arte é uma coisa reservada a alguns entendidos. E isso você não tem mais, aí você cria aquela certa insegurança de você não vai numa galeria e compra um quadro, porque você não sabe se você está comprando um quadro legal ou não, se aquilo vai ficar bom ou não. Então o que você faz? Você delega isso. E aí fica um terceiro que vai dizer para você o que você vai pôr na sua parede ou não. Mas aí já não tem mais ligação nenhuma com você. Esse distanciamento da arte com o público foi criando esse buraco no meio, aonde agora, em certos lugares onde eu vou, existe um quadro cinza sobre preto para que ele não interfira na decoração, para que ele não mude, interfira a cor da cortina, para que ele não estrague a cor do sofá. Quer dizer, aí já também está ficando um pouco sério demais a relação do artista, sabe? Então, essa relação com o artista está estranha para mim, está muito louca. Você tem uma moda do top 50, que é o que está vendendo hoje, que se vende muito caro e as pessoas compram porque é o top 50, e tem aqueles coitados que ficam ralando, coitado, tocando, e como se diz, músico de bar, que fica tocando, que fica expondo aqui, expondo ali, mas não tem retorno nenhum, que dão um quadro para amigo, que fica naquela coisa, que fica numa miséria enorme. Para isso, essa situação pode e deve ser mudada. O público tem que se aproximar da arte, mesmo para que ele possa consumir a arte da cidade dele, que ele possa consumir a arte do público dele, que ele conheça o artista da cidade dele, que ele possa pôr na parede com orgulho o quadro do artista da cidade dele, que tem a ver com a coisa que ele faz. Mas ele só vai poder acontecer isso quando ele entrar em contato com esse artista, quando esse artista entrar na casa dele, não só como quadro, mas fisicamente, que eles se conheçam, que se vá numa exposição, que ele pegue, que ele não tenha medo de comprar um quadro, que ele, se for o caso, então que ele procure o artista, que ele vai ver quem é, procurar saber e começar a ousar, porque a arte se sente. Se você sentiu, se você gostou, põe na sua parede, não tem problema.